Meu nome é Hans Carrillo, eu tenho tido a honra de apresentar esta mesa, né? Desde meu ponto de vista bem potente. Na sequência, vamos ter uma apresentação do professor Luiz Carlos dos Anjos, né? Que vai ser a primeira pessoa a apresentar nesta mesa que se intitula Ecologias Quilombolas e Afrodiaspóricas. O professor dos Anjos, ele é de Cabo Verde, né? Mas também se nacionalizou no Brasil. E, neste momento, ele se encontra fora do Brasil, em Cabo Verde. Isso impossibilitou sua presença aqui. De fato, vai estar alguma temporada lá, fazendo pesquisa. Mas a professora Suzane e a professora Indira conseguiram entrevistar ele. E essa entrevista é o que nós vamos passar para vocês, né? Na sequência, vamos dar a palavra, ou passar a palavra para a nossa colega Márcia Sacramento, e depois vou fazer as devidas apresentações. E depois, né, o professor Luiz Carlos, e depois a nossa colega também, Versilene, né? Então, podemos começar, né, se tudo está pronto já, com o vídeo do professor José Carlos. O professor, desculpa, o professor José Carlos é doutor em antropologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, e possui pós-doutorado pela École Normale Supérieure de Paris. E atualmente é professor também na própria universidade, atuando no programa de pós-graduação em antropologia social. E sua pesquisa está muito ligada justamente a regiões de matriz africana, ecologias, né, decolonialidade e etc. Tá bom? Bom, em primeiro lugar, eu quero parabenizar a vocês pela organização e pela proposta, especialmente dessa mesa, me pareceu super interessante. Estou lamentando muito o fato de não poder participar presencialmente e ouvir as falas das pessoas que seriam colegas de mesa. Estarei perdendo muito, sem dúvida, mas espero em outra ocasião poder ter uma participação mais presencial e, portanto, poder receber mais as outras contribuições. Então, com relação a essa última questão que você coloca do meu retorno a Cabo Verde para mais uma temporada, isso de fato me força a fazer conexões entre as coisas que eu pesquiso, penso sobre a realidade racial no Brasil e as contribuições dos afro-brasileiros e dos quilombolas para pensar o processo de descolonização com aquilo que eu posso verificar em Cabo Verde, portanto, repensar em termos dos desafios que se colocam aqui, do processo de luta contra o neocolonialismo, contra as formas pelas quais a colonialidade se faz insidiosa nessas nações que se descolonizaram para as décadas de 50 e a década de 70. Então, o meu esforço tem sido para pensar com os pensadores do processo de descolonização, particularmente dois pensadores me instigam bastante a fazer essa transversalidade entre os estudos no Brasil e os estudos em África. Amílcar Cabral e Fanon são os dois pensadores que se colocaram de forma muito aguda a questão do neocolonialismo. E
Então, esse é o ponto pelo qual eu tenho tentado pensar a minha própria situação enquanto pesquisador e professor no Brasil. Então, eu tenho muita preocupação com relação a como eu venho produzindo ao longo desse tempo, escrito textos e pesquisando junto a religiosos afro-brasileiros e junto a comunidades quilombolas, e o quanto essa produção, de alguma forma, se insere no mesmo quadro daquilo que eu encontro em Cabo Verde, que é o de uma produção, de uma articulação de elites intelectuais, elites governantes, dentro de um enquadramento neocolonial que faz com que, basicamente, aquilo que nós produzimos, de alguma forma, mesmo quando parecem contestatárias, estejam a serviço da manutenção do status quo. É algo que não apenas não fere aquilo que a forma como se engendrou, está montada todo esse sistema de dominação mundial que nos conduz ao ecocídio, mas não apenas não fere, mas como, de alguma forma, se apresenta como uma contribuição à manutenção desse estado de coisas. Então, o grande desafio para mim é como fazer um tipo de produção acadêmica que possa romper com esse estado de coisas, né? E o fato de me dar conta de que não basta ter uma perspectiva, digamos, iluminadora, né, do processo da colonialidade, dos processos de produção dessa guerra sistemática desse capitalismo extrativista com relação às comunidades tradicionais. Então, o que está em jogo é fundamentalmente o fato de que a gente precisa se ressituar. É nesse contexto que eu experimentei naquela conversa que fizemos, no último encontro, experimentei a possibilidade de pensar com Amílcar Cabral a ideia de que está em jogo produzir teoria, fazer produções acadêmicas de outra forma, pensar as nossas produções teóricas como isso que dá título ao livro do Amílcar Cabral, que é como arma da teoria, a teoria como arma. O que nós fazemos, o que nós produzimos como teorias, as nossas produções acadêmicas, elas efetivamente podem ser apenas parte de um processo de disputa para se manter na academia, para produzir currículos, para alimentar nossos egos e, de alguma forma, fazer crer, principalmente a nós mesmos, de que estamos dando contribuição para o processo de desmantelamento desse sistema. Mas o caráter político da nossa produção, ele precisa ser constantemente pensado, e pensado nos seus limites, na sua incompletude, na sua incapacidade, no limite das suas conexões com as lutas que efetivamente as pessoas estão fazendo nos territórios tradicionais. Tá? Eu tendo a pensar os territórios tradicionais hoje como parte de um grande processo. Então, está em jogo fazer um tipo de produção teórica que reconstrua o sentido desses acontecimentos, dessas lutas contra a destruição dos territórios tradicionais, que produza um sentido que seja, no próprio modo de traçar a narrativa, parte do processo de luta política. Então, o que eu estou querendo dizer é que a gente, no meu caso, o que eu tenho tentado experimentar é pensar
as comunidades quilombolas que estão enfrentando o processo do racismo ambiental, o processo de... aqui no Rio Grande do Sul, é muito intenso a forma como as comunidades tradicionais vivenciam uma agressão absolutamente insidiosa, né, sobre os poucos terrenos que eles têm para a prática de hortas, né, para uma alimentação de subsistência. E os vizinhos, agricultores familiares, que descendentes de colonos, altamente integrados ao mercado, fazem uso de pesticidas, aviões lançando veneno sobre as culturas de arroz, acabam atingindo as hortas dos quilombolas. Então, o que está em jogo no processo como essas pessoas estão em luta contra essa que é uma das dimensões do desmantelamento das condições de possibilidade de continuar existindo em seus territórios, a forma como nós teorizamos esse processo precisa se entender como parte de uma luta política. Então, a própria forma como nós construímos o sentido histórico desse processo. Então, para mim está claro que esses territórios tradicionais podem entrar numa narrativa que dá conta do fato de que se trata de uma guerra que se instalou a partir do século XV e da expansão europeia. E que, portanto, existe uma linha profunda de continuidade de uma guerra que dura 5 séculos. E essas comunidades hoje são o fronte dessa guerra que racializou o mundo, que hierarquizou as populações em raça e que fez da negridão, da negritude da população africana, a multiplicidade de etnias que habitavam esse espaço definido como África, foram transformados, navio negreiro, em negros, né? Foram enegrecidos por esse processo. O enegrecimento como significando, fundamentalmente, o estabelecimento de um lugar de contraste com a humanidade, um lugar de desumanidade fundamental, um lugar em que o ser humano se apresenta como não ser, como não sendo humano, não sendo plenamente humano, não sendo efetivamente humano. Então, o processo de devastação do mundo, a redução do planeta a recursos para o crescimento capitalista, se estabelece em paralelo ao processo de devastação da humanidade dessas pessoas do continente africano e das pessoas do continente definido como americano, anterior à chegada do colonizador. Então, essas pessoas foram colocadas numa situação em que seus territórios são territórios a serem apropriados como recursos e seus corpos transformados em corpos abjetos, como lugares de contraste com aquilo que define efetivamente a humanidade enquanto humana. Então, o processo de devastação psíquica, subjetivo, cultural e o processo de devastação ecológica são processos que precisam ser pensados como processos conjuntos, que se dão numa articulação profunda, que é essa do processo de uma guerra racial planetária. Então, e diante disso, que a gente precisa pensar, então, o que significa o processo de produção acadêmica que possa se inserir
nesse processo de luta contra a colonização. Então, essas comunidades, se a gente pensar o continente africano, antes da chegada do colonizador, era um continente de indígenas, né? Comunidades que hoje chamamos de tradicionais. O processo de colonização foi um processo, de alguma forma, de destruição sistemática desses territórios, enquanto territórios de povos. Então, o que nós enfrentamos hoje é o fato de que esse processo de devastação foi incompleto, as comunidades tradicionais resistiram, elas são, digamos, os últimos baluartes do contracolonialismo. É ali que o enfrentamento contra o capitalismo se dá da forma mais incisiva, mais corporal, mais territorial. Então, nesse contexto, que essas pessoas elas já estão o tempo todo inseridas em processos de luta contracoloniais. Aquilo que elas produzem de pensamento contracolonial, elas são partes do processo de luta. Portanto, não se trata de pensamentos em abstrato, de processos de teorização de suas condições de existência, descolada do próprio processo de luta. Essas pessoas estão lutando e pensando, e transformando o pensamento em arma de luta. Portanto, pensam armados. Esse me parece ser o sentido do enunciado cabraliano, né, da necessidade de produzir teoria como arma de luta contracolonial. Então, quando nos aproximamos desses povos para aprender como puderam resistir durante 5 séculos a esse processo de devastação, nós estamos nos aproximando de pessoas que teorizam de forma armada, que produzem pensamentos articulados às lutas. E o que se coloca para nós, então, é como aquilo que a gente faz ressoar desses pensamentos podem entrar numa relação cadenciada com essa luta. É nesse ponto que me parece que Fanon é extremamente importante para a gente pensar. Justamente porque ele nos instiga a um tipo de produção poética, artística, teórica, que se faz na cadência das lutas de um povo que está em processo de provir, em processo de devir como povo descolonizado. Então, para ele, é fundamental que a produção dos intelectuais decoloniais pudesse ser um tipo de produção que se dá no processo de cristalização de uma luta anticolonial. O que significa que nós estaríamos produzindo, desde uma perspectiva fanoniana, no ponto em que as lutas de um povo, elas estão se cristalizando como luta anticolonial, estão produzindo pensamento anticolonial e podem ser ressoadas, né, nesse processo de focalização do ponto de encontro entre um modo de pensar e um modo de combater a colonização. Portanto, é uma teorização que visa a definição dos pontos fundamentais das lutas. Bom, no que essa proposta fanoniana contrasta com a forma como nós produzimos até aqui? Então, eu dizia
precisamos ter um sentido agudo dos limites daquilo que a gente faz, da incompletude do nosso processo de produção da teoria como arma. E que, portanto, a gente precisa visualizar e aspirar um tipo de articulação ou tipos, formas de articulação entre que a gente produz na academia, aquilo que as pessoas estão fazendo de lutas contracoloniais nos territórios. Então, o que o Fanon rejeitava profundamente é o processo de levantamento sistemático das características passivas, né, da cultura de um povo que foi colonizado. Esse processo de fazer o inventário das características exóticas, diferenciais de um povo, para ele se tratava de um processo de reificação de algo que, efetivamente, dimensões dos costumes, das culturas, que efetivamente o colonialismo precisa apresentar como dimensões mumificadas das culturas dos outros. Para ele, a produção do intelectual precisava se dar no ponto da luta. Então, para ser um pouco mais claro, eu tenho a impressão que o que a gente produz em termos de textos antropológicos, sociológicos, para não falar da ciência política, são produções que efetivamente não estão cadenciadas com as lutas contra o colonialismo que as pessoas estão fazendo, mesmo quando se propõem em fazer exaltação das diferenças, fazer exaltação da potência do pensamento do outro, mesmo quando fazem discursos de explanação das dimensões imperialistas, colonialistas, da colonialidade do poder, do saber, etc. Tudo isso são produções pequeno-burguesas, como dizia o Amílcar Cabral, são produções pequeno-burguesas que se articulam muito bem ao status quo. Fanon dizia que o colonialismo não tem nenhuma vergonha em explorar a possibilidade de que os povos colonizados tenham cultura, tenham histórias brilhantes anteriores ao colonialismo. Os colonialistas fazem uma operação de rapinagem das obras culturais, fizeram das obras culturais dos povos diferentes europeus e construíram seus museus na Europa, né? Então, engrandecer a cultura do outro nunca foi um problema. Há muito tempo deixou de ser um problema para o colonialismo. Então, a questão toda, o que me interpela é a possibilidade de que aquilo que a gente faz como antropologia seja uma parte desse processo, né, de produção do museu dos outros. E, portanto, algo com o qual o colonialismo se dá muito bem. As nossas produções, elas não beliscam o colonialismo. E a questão que a gente precisa se colocar é justamente essa. Essa é a demanda do Amílcar Cabral na Tricontinental da Havana, de um tipo de produção ideológica em que a produção científica se faz como arma. A questão é a gente se colocar sempre quando é que aquilo que eu faço pode efetivamente ser parte de um processo contracolonial. Quando que eu produzo enquanto acadêmico pode ser efetivamente parte de um processo de luta, pode beliscar de alguma forma toda essa armação de 5 séculos. Pode ser parte desse processo de contribuir para uma desmontagem, ou que o Fanon chamava de
programa de completa desordem. Como a gente pode se colocar na linha da produção de um programa de completa desordem? Então, isso significa um tipo de produção em que nós não fazemos um inventário das diferenças, mas em que nós situamos as lutas de um povo para se constituir como um povo em processo contracolonial. Nós situamos como se dá um processo de produção de um pensamento contracolonial que tem potencial de expor, de produzir perspectivas e de se conectar a outras lutas. Então, isso significa que, em lugar das diferenças passivas, o que está em jogo são as diferenças ativas, a forma como ativamente as pessoas estão nas lutas quilombolas, por exemplo, contra a Vale, por exemplo, invadindo seus territórios, largando dejetos de ferro, ao passar com seus carrilhos para exportação de ferro. O que está em jogo, basicamente, é a possibilidade da gente se colocar a questão de como ali as pessoas estão produzindo uma cultura ativa, né? De produção ativa de diferença em relação ao colonialismo. E não ficar no inventário, aquilo que Fanon chamava de inventário passivo, né? Dos exotismos, né? Das diferenças transformadas em costumes. Ele opunha a cultura decolonial por vir aos costumes inventariados pelos intelectuais pequeno-burgueses, em nome da afirmação de uma certa negritude, né? Enquanto diferencial em relação à branquidade, à europeidade. Então, não está em jogo. Está em jogo fundamentalmente essa questão, né? Essa questão de, como é que a gente afia o nosso processo de produção teórica para que as nossas produções acadêmicas sejam partes das armas de luta. Se colocar esse tipo de questão, é se desalojar dos lugares confortáveis em que a gente tem produzido. E esse deslocamento, para Mirka Cabral, significava fundamentalmente perceber que os nossos postos de trabalho podem ser transformados também em parte das frentes de luta contra o colonialismo. O que significa hoje fazer das nossas universidades parte do campo, né, das frentes de confronto contra o colonialismo. Fazer de cada um dos nossos postos de trabalho uma parte do processo de luta. Hoje, as comunidades tradicionais, elas estão cada vez com mais frequência demandando a possibilidade de que seus filhos sejam acolhidos nas universidades, demandando presença nas universidades. Nós temos um processo de idas de mestres das comunidades tradicionais para as universidades. Todo esse processo me parece que tem algo a ver com isso que a Mirka Cabral demandava, né? Que é a possibilidade de uma produção ideológico-científica que se fizesse como parte da luta. E parece que é isso que essas comunidades estão demandando. Quando eles demandam que seus filhos indígenas, quilombolas, sejam recebidos nas universidades, eles não querem apenas que essas pessoas tenham títulos acadêmicos e se façam a imagem e semelhança dos pesquisadores brancos.
Eles querem que essas pessoas entrem e saiam de lá com armas afiadas para contribuir para o processo de luta contra a colonial que eles estão fazendo em seus territórios. Então, a questão que a gente precisa se colocar é se a gente se insere num processo de pensar os nossos postos de trabalho como parte da luta contra a colonial, é como é que aquilo que a gente produz como texto, aquilo que a gente produz como orientação, aquilo que a gente cria de eventos e ambientes acadêmicos, são para essas pessoas parte dos processos pelos quais eles podem afiar suas armas teóricas. Então, se a gente ficar exigindo dos quilombolas e dos indígenas que entram na academia, que façam teses e dissertações, a imagem e semelhança das teses e dissertações brancas, nós estamos fundamentalmente desarmando essas pessoas. Então, está em jogo fundamentalmente a gente se colocar a questão, como é que eu faço um tipo de produção para que essas pessoas possam fazer desse espaço um lugar de produção que seja completamente diferente daquilo que eu produzo, do jeito como eu tenho produzido. Que essa produção se dê num espaço de abertura, para o eu não sei o que essas pessoas vão fazer da antropologia. A nossa querida colega Márcia Sacramento Rocha. A Márcia é mãe de Larisa, Gisele e Gustavo, né? Pessoa a quem teve a honra de conhecer. Também é quilombola, do Quilombo Extremo. Ela possui graduação em Pedagogia, licenciatura em Pedagogia pela UFG. Possui mestrado em Antropologia pela UFG. É professora e coordenadora pedagógica na Secretaria do Estado de Goiás, do Educação, né, Goiás. Atua como pesquisadora nas áreas de educação quilombola, antirracista, educação para as relações étnico-raciais, etnografias, antropologia de quilombo, ecologias, e também é especialista em atendimento educacional, fundamentalmente associado, vinculado com alunos, alunas com transtorno de espectro autista. E também integrante do Núcleo Caruá, daqui da UFG, da qual também eu tenho a honra de participar. Então, Márcia, mais uma vez, muito obrigado por sua presença aqui e por estar com a palavra. Bom, gente, boa tarde a todos, todas e todes. Já fui muito bem apresentada aqui, né, pelo colega Hans, então vou dar seguimento. Em meu nome e em nome de todo o meu povo quilombola de Extrema, eu quero agradecer, né, a toda a equipe do Núcleo Caruá e todos os envolvidos, né, que trabalharam duramente na organização deste evento. Agradeço imensamente a oportunidade de estarmos juntos aqui hoje e poder compartilhar com cada um e cada uma aqui presente, de poder representar meu povo quilombola de Extrema. Essa mesa aqui é uma mesa, né, de uma potência muito grande e existe uma relação afetiva muito grande na composição desta mesa, né? Para mim é sempre uma honra poder caminhar junto com a Versilene, né? Ela sabe que é inspiração não só para mim, mas para todo o nosso povo negro quilombola. Ela que vem nos orgulhando sempre e abrindo caminhos para muitas e muitas poder passar, né? Em minha pesquisa do mestrado, junto com o meu povo quilombola de Extrema, trabalhamos a partir dos encontros com os nossos. E aí, pensando nisso, eu quero falar desse encontro de hoje, né? Falar da alegria de ter a possibilidade de poder encontrar todas essas pessoas aqui presentes. Obrigada por vocês
existir, por vocês resistir, para termos a oportunidade de viver momentos como este aqui hoje, né? Um evento como este aqui, né, de tamanha grandeza, ele conecta vidas, né? Conecta histórias e faz com que todo o nosso povo juntos lutemos pelas existências do povo, que é quem faz as vidas humanas e não humanas continuarem existindo, né? E essa mesa aqui hoje ela é muito importante. Além de ser um necessário instrumento, né, de luta, de resistência, no combate ao racismo, a todo tipo de racismo, né, ao racismo intelectual, ao racismo ambiental, e todos os crimes e violências que são rastros, né, do colonialismo que ainda atravessa os territórios quilombolas e os corpos negros quilombolas no Brasil. Eu estou muito orgulhosa, né, de fazer parte dessa mesa, e como uma boa pedagoga antropóloga, eu preciso fazer uma coisa aqui hoje. Eu preciso que vocês aguçem agora a imaginação de vocês. Eu peço a vocês que, por gentileza, imaginem aí. Se nas escolas, quando éramos crianças, todos nós aqui éramos crianças, se nos livros didáticos, nos livros literários, quando éramos crianças, se nós ouvíssemos histórias sobre os povos negros, se pudéssemos, ao invés de vermos negros levando chibatadas, sendo chicoteados, né, sendo colocados como inferiores, se tivéssemos oportunidade, por exemplo, se tivéssemos tido a chance de ver uma mesa como esta aqui, que nós estamos vendo hoje, né, com negros e negras fazendo ciência, né, de ter a oportunidade de ouvir negros e negras contando histórias na TV, benzedeiras, de termos lido, por exemplo, escritores e escritoras quilombolas, professoras quilombolas, né, de poder compartilhar com advogadas e advogados quilombolas, né, e tantas outras pessoas. Como seria diferente, né? Então, toda essa violência, ela teve o intuito, né, teve a intenção de definir, de normalizar que, para o negro, é natural este lugar que sempre insistiram em nos colocar, né, que é aquele lugar, que aquele era o lugar do negro na sociedade, um lugar de inferior, um lugar de menor valor, né? Agora, pensem aí. Vocês, quanto tempo tem que nós estamos gastando, né, para tentar desconstruir tudo isso? Todas essas narrativas, todas essas histórias que foram contadas sobre o nosso povo, né, e que está impregnado na sociedade brasileira, né? E hoje nós estamos tendo que reconstruir nossas histórias a duras custas, né, para conseguirmos viver o quilombo onde estamos. Então, gente, depois dessa reflexão, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que precisamos pensar e refletir, né, aqui hoje, e que nós, negros quilombolas, não somos descendentes de escravizados, como sempre disseram, e muito menos descendentes de escravos, como muitos ainda dizem por aí. Somos descendentes de guerreiras e guerreiros que nunca dobraram a coluna para a escravidão, que lutaram e que sempre enfrentaram as mais desumanas e perversas formas de violências, e que somente por isto, pelas lutas e resistências de tantos e tantas, é que hoje nós estamos aqui, podendo dizer nossas vozes, como diz Grada Quilomba, né? E estamos podendo fazer ciência a partir do quilombo, né? Por meio de nossas lutas, hoje estamos conseguindo ocupar espaços como este aqui,
né? Estamos pesquisando, estamos teorizando, estamos tolando de dentro, como diz minha mãe, e estamos nos fazendo caber em espaços como este aqui na universidade e fazendo ciência juntos, de dentro do Quilombo. Quando eu estava escrevendo esse texto que eu estou lendo aqui, conversando, dialogando com vocês para participar deste evento, passou um filme em minha cabeça, né, quando eu fui escrever esse texto. Aí eu voltei lá no meu tempo de criança, né, lembrei dos meus inscritos no chão do meu quilombo, né, nos terreiros, com graveto e nas paredes da minha casa de adobe no quilombo. E aí eu fiquei pensando também na nossa lida lá na comunidade, né, em como todos esses saberes eles estão conectados, eles estão interligados. E aí eu fiquei pensando que naquela época de infância eu já estava ali escrevendo a minha trajetória, né, de professora antropóloga, de pedagoga antropóloga. E ao falarmos desses saberes, né, e conhecimentos quilombolas, estamos falando de uma educação quilombola que, com seus modos, né, de ensinar e de aprender, vem atravessando o tempo, né, e que, apesar de todas as violências que ainda enfrentamos, né, de todas as violências racistas, estamos sendo, esses saberes, esses conhecimentos, estão sendo passados de geração em geração. Então, gente, falamos de um conhecimento que vem salvando vidas humanas e não humanas no quilombo e fora dele, né? E toda a sua biodiversidade. E aí esses saberes, esses conhecimentos, eles vêm nos tirando dos buracos que o racismo insiste em nos jogar. E quem diz isso não sou eu, é a liderança quilombola, Maria Madalena, do Sacramento Rocha, que é doutoranda, né, em linguística pela UNB, é a liderança quilombola do meu povo, da minha comunidade. E aí, ao falarmos, né, de ecologias quilombolas e afrodiaspóricas, estamos provocando, a partir de um conhecimento, né, de um emaranhado de saberes, de conexões que são ancestrais, né, de conexões de uma ciência que é viva, né, de uma ciência que tem nos proporcionado resistir a todas essas violências, como se estivéssemos em um estado de guerra, e, de fato, estamos em um estado de guerra, né? Então, essa ciência que estamos produzindo na academia, como bem disse, né, o professor José Carlos dos Anjos, ela precisa estar conectada diretamente com nossas lutas no quilombo. Elas precisam ser construídas com quilombolas, pelos quilombolas, e precisam fazer sentido para os quilombolas, né? Hoje é um bom momento para pensarmos, pois já sabemos que o Estado ele não está a serviço dos povos tradicionais. Sofremos todos os dias com as faltas, né, de políticas públicas que resguardam os nossos direitos, os direitos de nossos povos, e ainda não tivemos a reparação histórica por todos os anos que fomos violentados no período colonial e depois dele, né, até hoje. Estamos aqui tentando viver o quilombo neste território universidade, e aí eu faço uma pergunta. E as universidades, né, estão a serviço de quem? Você que é pesquisador, sua produção acadêmica está a serviço de quem? E aí, sobre isso, precisamos pensar e refletir para não reproduzirmos violências, para não reproduzirmos racismo quando ocupamos esses espaços de poder e tomadas de decisão, como a universidade. Precisamos assumir nossas responsabilidades científicas com aquilo que produzimos na academia. Por exemplo, tem pesquisador que chega no quilombo e quer dizer
o que o povo do Quilombo vai falar, o que o povo do Quilombo tem que fazer para servir às suas pesquisas. E não é assim. Nós, no Quilombo, é quem dizemos... no Quilombo, quem diz somos nós, quem diz é o meu povo. O Quilombo é quem dita as regras. Ou então, caso contrário, você sairá de lá com o que você quer, e não com o que verdadeiramente nós somos, vivemos e fazemos de verdade nas comunidades quilombolas. Né? Eu, que sou uma pesquisadora quilombola, né, uma pesquisadora de dentro, não adianta, por exemplo, você ser um pesquisador quilombola, falar de quilombo, falar de educação quilombola, falar de racismo ambiental, de biodiversidade, de ecologia, de roça quilombola, de plantar, de colher, de benzimento, das plantas que curam, do cuidado com a natureza, numa linguagem rebuscada. Né? Não adianta você, por exemplo, fazer tudo isso usando um academiquez que os povos quilombolas não entendem. Né? Não adianta falar de nós de uma forma que nós não entendemos e que não nos atravessa. É preciso falar junto conosco. Por isso é importante que nós, povos tradicionais, que nós, povos quilombolas, atravessemos esses espaços de poder para poder dizer e escrever de dentro do quilombo e aí fazer pesquisas de dentro, né? Com pesquisadoras e pesquisadores quilombolas. Precisamos pensar que o racismo ambiental ele não atinge as pessoas, né? O racismo ambiental não, todas as formas de racismo não atinge as pessoas da mesma maneira, do mesmo jeito. Quando exploram os nossos territórios, nossas florestas, nossas plantações, é uma manifestação de racismo, é uma manifestação de racismo ambiental e vai contra todo o nosso jeito, né, que nós construímos de cuidar da terra, né, dos nossos territórios. Grande parte de tudo que consumimos, de tudo que é consumido nas comunidades e regiões vizinhas, são produzidos pelos quilombolas, são produzidos nos quilombos. São plantados e são colhidos nos quilombos, mas respeitando a terra, né, que nos nutre, que nos alimenta. Nos quilombos, observa-se, por exemplo, o tempo de plantar, o tempo de colher, e tudo envolve, né, um movimento, um preparo com a terra, há uma relação com a terra, né, uma relação de respeito com a terra, uma relação de gratidão com tudo que a gente recebe. Geralmente, as comunidades quilombolas, elas vivem das águas de rios, córregos, brejos e riachos. O que não acontece com a minha, né, comunidade, porque nós temos água encanada, água de poço salobra, né, mais água de poço. O riacho não consegue mais dar conta para a nossa sobrevivência na comunidade. Mas, por exemplo, grandes fazendeiros, né, que querem a água só para eles, quando tem rios, córregos, riachos, fazem barragens, represas, represam as águas dos córregos, ou seja, eles monopolizam, né, um bem que é de todos, um bem que não tem dono, né? E aí ele corta o fluxo natural, né, da água e de todas as vidas existentes em sua volta. Deixa os povos de quilombo sem água, como aconteceu há muito pouco tempo no riacho que passa perto da minha comunidade de Extrema. A Eliette Paraguaçu, que é uma quilombola da Ilha da Maré, lá no estado da Bahia, ela afirma que, em outros países, as pessoas vivem guerras com tiros, né, como a gente está podendo ver na televisão, com bombas, né, mas aqui a guerra é silenciosa e ela é o tempo todo, ela não para, né, já tem mais de 500 anos.
aqui no Brasil, além das lideranças que vêm sendo mortas por lutar pelo pedaço de chão para viver, vivemos esta guerra silenciosa e altamente perigosa, né? Que é a que mata por meio da contaminação das fontes naturais, dos desastres ambientais provocados, do ar poluído que respiramos, né? E muitas outras formas que daria para passar o resto da tarde aqui falando sobre isso. Eu lembro que, quando eu era criança, né, eu ajudava meu pai e minha mãe, lá no Quilombo, fazer as coisas da roça, as coisas de casa. E aí eu lembro que eles tinham o lugar certo para plantar as plantações. As batatas era perto de um barranco que tinha, assim, perto do tanque de água. As mandiocas eram mais perto de uma cerca que tinha lá. E o feijão de corda era sempre no pé do milho. Obviamente, eu, quando era criança, eu enchia, né, com preguiça para acabar logo as sementes, eu jogava um copo de milho em cada cova, né? E aí, depois quando nascia, eu tinha que ir lá e arrancar tudo, para meu pai não ver, antes que ele percebesse. Mas era assim na comunidade, né? Então, tinha toda uma ciência, né? E eu, como sempre fui teimosa, eu jogava mais do que o que deveria nas covas de milho. Então, tinha toda uma ciência e um cuidado, né, na hora de plantar e de colher. E aí, meu povo, ele sempre fez isso com maestria, né, como tudo que fazemos. E não vemos problema nenhum, né, na lida com a terra, pelo contrário. Lidar com a terra nos nutre, nos alimenta, nos fortalece e ainda nos entrelaça, né, uns com os outros. Isso é tudo que esperam, né, de uma mulher quilombola, por exemplo. Espera-se que as mulheres quilombolas saibam cuidar da casa, saibam cuidar das coisas da roça, varrer os imensos terreiros e quintais nos quilombos. Só que Conceição Evaristo, ela afirma que sempre duvidaram que nós, mulheres quilombolas, nós mulheres de quilombo, tivéssemos a capacidade de fala, por exemplo. De escrita, então, nem pensar. Não espera que uma mulher quilombola escreva, né, uma dissertação, uma tese, uma monografia, ou um artigo, ou qualquer outra coisa, né? Uma mulher quilombola, uma mulher mãe como eu, que fala, que escreve, né, é uma afronta à branquitude. E hoje nós estamos aqui para botar abaixo essas hierarquias. Estão nos matando todos os dias por lutarmos por nossas vidas e por todas as outras, né? Por estarmos lutando por meio de uma ciência de quilombo, nascida dentro de quilombo e produzida por quem vive o quilombo, né? A professora Cristiane Maria, que caminhou junto comigo durante a minha pesquisa do mestrado, né, na qualificação e também na defesa, ela nos fala o seguinte, e aí ela dialoga com o que o professor acabou de falar, que não podemos fazer o mesmo do mesmo na academia. Nós não estamos aqui para isso. Não foi para isso que nosso povo nos mandou para a universidade. Do jeito que a branquitude vem fazendo. E precisamos atentarmos à fala dela, né? O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos contribuindo com o quê? Ao fazermos nossas pesquisas, né? Nossas produções acadêmicas. Hoje, assim como no período colonial, os povos quilombolas estão enfrentando muitas batalhas ao mesmo tempo, simultaneamente. E é a luta pelo território, pela educação, pela alimentação sem agrotóxicos, pela saúde baseada em nossas plantas que curam e nos benzimentos que... e muitos estão sendo mortos, por exemplo, por defender e lutar pelo território, por não se deixar dobrar a coluna para o racismo e toda essa violência.
nos últimos tempos, isso está cada vez mais frequente, né? A gente consegue ver nos noticiários. Como, por exemplo, o recente caso da morte da mãe Bernadette no estado da Bahia, né? Que é um caso chocante, assim, que aterroriza os povos quilombolas, as lideranças quilombolas no Brasil inteiro. Diante de toda essa perversidade do racismo, ou nós estamos sendo mortos, ou estamos sendo adoecidos, né, por tamanha violência. Vivemos em um dos países que mais mata lideranças comunitárias protetoras do meio ambiente no Brasil. As lideranças não podem viver em paz, né, sossegadas em suas casas, vivem trancadas, não podem sair à noite, nem ao menos fazer uma caminhada sozinhos pelas estradas do quilombo, pelo risco de serem atacados ou mortos. E isso é real, é muito real. Muito disso que estamos falando, né, é em nome de um desenvolvimento. O desenvolvimento, ele fomenta o racismo ambiental e, logo, ele compactua com todas essas violências e mortes que vêm ocorrendo. O desenvolvimento, ele adoece as pessoas e mata com os produtos químicos, com os resíduos de lama e de poeira, e o Estado e a Justiça têm um lado, e a polícia também. Nós estamos entre nós nessa guerra, nós estamos somente nós nessa guerra, né? Estamos sendo atravessados por um extremo climático que nunca antes havíamos vivido. Mas os povos tradicionais e originários já vinham falando disso, né, há muito, muito tempo. Os sinais da mudança do tempo vêm sendo notados pelos povos quilombolas e indígenas, que sempre são os mais afetados quando ocorrem desastres ambientais. Em janeiro do ano passado, quando eu fui fazer minha pesquisa de campo, muitas comunidades quilombolas em Goiás foram assoladas com as fortes chuvas que levaram basicamente tudo que as pessoas tinham, tudo que tínhamos, plantas, roças, animais, foram levadas pelas águas. Assim, foi um cenário assustador. Até as casas, né, houveram pessoas que perderam as próprias casas onde moravam. A branquitude, né, ela está acabando com o mundo, né, parte por parte, pouco a pouco. Nossas pesquisas, as ciências que nós estamos produzindo aqui na universidade, as ciências que nós estamos construindo aqui na universidade, elas precisam serem armas contra toda essa violência, né? E precisam germinar, precisamos começar a ver os frutos. E aí vocês, por exemplo, poderiam me perguntar que tipo de frutos, né, haveria de nascer. Eu diria que, por exemplo, políticas públicas que atendem às necessidades dos povos quilombolas, mudanças, né, de estruturas, de pensamentos, mudanças nos modos, como nos enxergam dentro das universidades, como nos percebem na academia, porque ainda hoje nós somos tratados como objetos, né? Somos objetificados e vemos nossos conhecimentos, nossas lutas e todas as ciências que produzimos serem desacreditadas dentro da própria academia, que vai até os quilombos para trazer todo o conhecimento que nosso povo lutou para preservar até hoje, para manter vivo. Nego Bispo, ele fala que todos os problemas que estamos enfrentando, todos os problemas que estamos tendo aqui com as vidas aqui na Terra, é porque estamos perdendo a sinfonia natural de viver confluindo de forma orgânica e cosmológica. Partindo desse ponto de vista, né, do pensamento de Nego Bispo, precisamos, então, recuperar a nossa sinfonia natural com a Terra e com todas as vidas existentes. Existe uma degradação dos recursos que nos mantém vivos, e nós vivemos para manter esses recursos vivos. E aí, muitas vezes, nós pagamos com as próprias vidas.
né? Muitos dos nossos estão perdendo as vidas na luta pela vida do seu próprio povo. Nossos conhecimentos, eles são ancestrais, né? E eles estão sendo passados de geração em geração nos quilombos. Tudo que nos é ensinado, nós hoje estamos tendo a oportunidade de compartilhar, né, com todas as pessoas. E, com isso, né, o ciclo da vida continua. O cuidado, então, com o emaranhado de existências, mesmo quando não estivermos mais aqui, quando nossos corpos ancestralizar e não estivermos mais aqui, todos esses saberes, né, todos esses conhecimentos, eles continuarão existindo e ecoando, assim como eles estão vivos, né, eles permanecem vivos até hoje. Então, gente, para finalizar a fala que eu preparei hoje, eu vou pedir licença para ler uma poesia de Nego Bispo, tá bom? Quando nós falamos tagarelando e escrevemos mal ortografado, quando nós cantamos desafinados e dançamos descompassados, quando nós pintamos borrado e desenhamos enviesado, não é porque estamos errando, é porque não fomos colonizados. Obrigada. Muito obrigado, Márcia. Bom, na sequência, passaremos a fala para o professor Luiz Carlos Castro Ramírez. O professor Luiz Carlos é pesquisador da Universidade dos Andes, Bogotá, Colômbia, doutor em antropologia social, é editor da Antípoda, revista da Antropologia e Arqueologia, é especialista em estudo de religiões de matriz afro, tanto na Colômbia quanto em Cuba, né? E onde, inclusive, neste último país, onde tem passado várias temporadas fazendo pesquisa e produzindo conhecimento junto a comunidades religiosas espirituais de matriz africana. E, portanto, isso o torna, junto com outras questões, um aliado importante, né, nessa valorização da sabedoria espiritual de matriz africana. Então, por isso ele está aqui conosco hoje, tá? Professor, obrigado por sua presença. Buenas tardes a todas y a todos. Nada, quiero agradecer al profesor Hans, a María Angélica María, a la profesora Susana y a todas las personas del Grupo Caroa por la invitación a este espacio. Hoy quería conversar un poco acerca de relacionamientos medioambientales, pero quería hacerlo a partir de las prácticas religiosas de inspiración afro. Principalmente me voy a centrar sobre la santería, escuchando a la profesora Márcia. También quería hacer un reajuste a lo que traía para la presentación, para intentar también entrar en conversación con ustedes. Pues me interesa mucho, digamos, todo el tema de los relacionamientos humanos, no humanos. Entonces, bueno, dentro de los diferentes sistemas religiosos de inspiración afro, siempre es muy importante las conexiones que establecen los seres humanos con otras entidades trascendentes. Por ejemplo, en el caso de la santería está Olodumare Olofin Olorum, que es la deidad, los Egun, que son los muertos y los ancestros también. Están los orichas, que son fuerzas asociadas a la naturaleza y que establecen conexiones con los seres humanos. En cada uno de los diferentes sistemas religiosos hay una serie de entidades también y se producen relacionamientos humanos no humanos que van a variar de uno a otro sistema. Pero más allá de esto, siempre hay un intento de conectar esos relacionamientos que se expresan y se materializan en la vida cotidiana. Es decir, no solamente está esto dentro del espacio de lo sagrado, dentro de un templo o dentro de una casa religiosa, sino que es algo que se lleva a la vida cotidiana. Entonces,
acá siempre está la idea de buscar el equilibrio en los relacionamientos, y creo que es muy importante durante estos días. Pues se ha hablado mucho sobre esas conexiones que establecen los seres humanos con esas otras entidades, y acá es importante, y siempre voy a insistir en el hecho de que para entender, digamos, estos relacionamientos también tiene uno que entender un poco cómo se entienden estas nociones de persona, ¿cierto? Es decir, la persona acá no es el individuo, sino es una persona que está en conexión con lo social, con el mundo natural, con el mundo trascendente. Esas relaciones que se tejen entre las entidades trascendentes y entre los seres humanos nunca son fijos. Me interesa mucho tratar de discutir acá, en este caso, esas relaciones que el día de hoy que conectan con el manejo medioambiental, que manejan con esa conexión que se teje con la naturaleza, y quería hacerlo a partir de una ceremonia que toma lugar dentro de Santería Ifá, que es darle de comer a la tierra, la comida a la tierra, muy semejante a, no sé, al pagamento dentro de las comunidades indígenas también, que alimentan a la Pachamama. Y quería mostrar cómo hay una transformación en estos procesos de diáspora de estas religiones que están en sus segundas diásporas, ¿cierto? Yo usualmente el trabajo que lo he hecho entre Colombia y Cuba, como decía el profesor Hans, trabajando acerca de estos otros sistemas religiosos que están en Colombia, y también desde hace más o menos unos 20 años trabajo con comunidades de base afrocolombiana allá en el país. Mi vinculación con ellos ha sido de distintas maneras durante estos años. He formado parte, no sé, de la pastoral afro, y hacemos trabajo de eso también, de empoderamiento allá con los jóvenes. Y ahí se han dado dinámicas que lamento no haber traído, de pronto haberlo pensado un poco más de qué discutir para traer, pues, qué traerles hoy para conversar. Pero también quería, digamos, señalar, digamos, a partir de estos elementos que les voy a presentar hoy, el problema un poco, digamos, de la colonialidad o de la persistencia colonial, que se hace manifiesta desde la academia, pero que se hace manifiesta también en la vida cotidiana, que se hace manifiesta en todos los procesos de violencia que nosotros tenemos en el país. Y uno señala a veces conflictos, los que se ven visibles, esos son, digamos, fáciles de determinar y entre comillas fáciles de determinar y de intentar afrontar y cambiar esas condiciones, pero hay otros elementos que se deslizan de manera sutil, y el racismo y la discriminación es un elemento bastante fuerte de todas maneras en Colombia, y comienza por el solo hecho de señalar, como me lo señalaron a mí cuando era todavía estudiante en sociología, que para qué trabajaba sobre negros si acá no había racismo. Entonces, esos elementos son muy discientes. Entonces, estas religiones de las que hablo, lo que les digo, son cubanas, que se encuentran en Colombia, que se encuentran en América Latina, y en ese proceso de transformación de viaje de segundas diásporas van a introducirse una serie de reinterpretaciones de las prácticas, y a veces hay una reinterpretación que está muy atravesada por lógicas capitalistas, por lógicas de violencia que son características de cada uno de los contextos y que lamentablemente distorsionan el sentido, digamos, de estas prácticas. Entonces, rápidamente, esta ceremonia de dar de comer a la tierra usualmente se hace a comienzos de cada año, en agradecimiento, y se le brindan alimentos, vegetales, frutas, a veces se hace sacrificio de algún animal dependiendo de lo que se haya marcado. A veces en otros momentos se hace en algún punto cualquiera del año, y eso varía, digamos, de una casa religiosa a otra. Usualmente siempre es para pedir bienestar, para agradecer lo que hemos tomado de la tierra y para hacer una retribución de esto. Entonces acá la primera vez que estuve en una ceremonia fue en Cuba, y son alimentos como estos los que se le brindan. Es algo muy sencillo, digamos, en el ofertorio que toma lugar. Entonces ahí hay frutas, hay granos, frijoles, arveja, no sé cómo decirlo acá, algunos huevos, y todas las personas van pasando, se abre un hueco, se va limpiando, y se van limpiando, se van quitando las energías, van pidiendo que se retiren las cosas malas que puedan haber y que se traigan buenas cosas.
Entonces, esto fue en Cuba, esta es en Bogotá es un poco, en Bogotá no, en Colombia es cercano también, básicamente la lógica también era la misma, una casa religiosa y hacían ese agradecimiento, entonces cada uno de los religiosos va pasando, va tomando algo de los elementos que están en los platos, se van limpiando y van arrojando a la tierra. Quería traer ese ejemplo, digamos, que busca tratar de introducir un equilibrio en las relaciones humano-no humano, y quería contrastarlo con algo que había sucedido, que sucedió hace unos 15 años, 20 años en Colombia. Ustedes saben que el problema de narcotráfico en el país es bastante fuerte, y estos sistemas religiosos se ensaron en distintos puntos entre los años entre la década de 1970, 1980, y entre los 80 y los años 90, en ese punto hubo un impulso muy fuerte también de estas prácticas por vía del narcotráfico, que viajaba o bien a Cuba a iniciarse, y el sentido que tenían, digamos, de iniciarse dentro de prácticas religiosas afro era el de buscar poder, el de evitar desviar la muerte. Eso era básicamente la intención. También trajeron religiosos al país y empezaron a crecer. Digamos, personas de esta manera, digamos, empezó a crecer las prácticas dentro del país. Claro, no eran los únicos que estaban iniciándose. En esto también siempre he pensado que los antropólogos hemos tenido mucho que ver también, digamos, en la difusión de las prácticas, y muchos de los que trabajamos sobre sistemas religiosos terminamos también iniciándonos en algunos de ellos. El asunto acá es, en medio de la guerra que había en ese momento entre los dos cárteles de allá de Colombia, que eran fuertes en ese momento, el cartel de Cali y el cartel de Medellín, donde estaba Pablo Escobar, estas personas decidieron hacer una celebración de comida a la tierra. Entonces, dentro de la lógica de ellos distorsionada, lo que ustedes acaban de ver, que era lo que les decía, que usualmente se ofertan cosas muy sencillas a la tierra, ellos decidieron tomar 101 chivos, 101 gallos, 101 eso, y abrir un hueco inmenso para enterrar eso, ¿cierto? Es decir, en su lógica, ¿no? Y en un intento, digamos, de apropiación también del otro, en un no entendimiento del otro, de esas prácticas que provienen, digamos, que tienen todo un saber ancestral detrás, y se desconoce usualmente, solamente terminó la religión convirtiéndose o adquiriendo un sentido que es utilitarista, y está atravesado, ese es un gran problema allá, ¿no? Entonces, eso son, digamos, elementos que caracterizan, no es todo, esto es un ejemplo solamente para poder señalar esto. Y la paradoja acá también, un poco de este tipo de prácticas es, bueno, yo hablo de religiones de inspiración afro, o uno a veces habla de religiones afro, de matriz africana. Sin embargo, en la práctica y durante muchos años, las personas afro estaban ausentes de esta práctica. O sea, yo encontraba personas mestizas, pero no encontraba a los afros por ninguna parte. Entonces no era como muy claro, es una cosa que hacía ruido. Desde la universidad decía que esto, es decir, en la mala interpretación y también dentro de una lógica y una mirada colonial, este tipo de prácticas era de pobres, de negros, de personas que no sabían absolutamente nada, que no tenían una formación. Y lo que yo estaba viendo era totalmente lo contrario. De hecho, acá había una élite intelectual, económica, en todo el sentido. Habían afros, pero todavía no era tan visible, digamos, el hecho de que ellos estuvieran ahí. Sin embargo, estas personas afrocolombianas que estaban también en este espacio, muchas de ellas formaban parte también de una élite intelectual y académica en el país, y política. Como consecuencia de esto, claro, indagué del hecho de por qué no habían afrocolombianos. Yo esperaba que hubieran afrocolombianos haciendo prácticas, que hubiera una pregunta por eso, por los procesos políticos, por los fuertes procesos políticos y de reivindicación identitaria que habían en el país. Y al final lo que encontré era que muchas personas querían ingresar, pero dado los altos costos que implicaban las iniciaciones dentro de estas prácticas, no tenían acceso. Entonces, hace unos días, durante la semana anterior,
tuvimos unas conversaciones acá con el profesor Hans y con otras personas de acá, mostrando cómo, digamos, también las personas afrocolombianas habían hecho una reinterpretación de las prácticas e intentando apropiar y mixturar esos saberes ancestrales que ellos tenían de las comunidades de las que provenían, junto con elementos de las religiones cubanas y en algunos casos de religiones brasileñas, aunque esto es mucho más tenue, digamos, en el país, no es claro qué tanto hay allí. Acá pasan muchas cosas, digamos, en los procesos de diáspora, y hay un mal entendimiento, por ejemplo, de esas relaciones medioambientales que dentro de las comunidades originarias son tan importantes, ¿cierto? Hay un cuidado y hay un balance entre las relaciones del hombre, entre el impacto, o por lo menos se intenta, entre un balance del hombre con la naturaleza, con los animales, con las plantas. En la vida cotidiana, este tipo de cosas, digamos, se pierden, y se pierden por muchísimas razones. Por ejemplo, en el país, uno se encontraba también, por ejemplo, en 2015 participé de un encuentro de sabedores y sabedoras afrocolombianas que se habían juntado también con practicantes de santería cubana, con babalaos, y era un espacio maravilloso, era un espacio para discutir sobre el medio ambiente, sobre la naturaleza, sobre los saberes tradicionales que se tenían, en algún punto se hizo evidente que ese encuentro, que a todas luces era maravilloso para el antropólogo que estaba ahí, que era yo, supe que ese encuentro había tomado lugar por un problema de desplazamiento de comunidades afrocolombianas. Es decir, las personas que estaban ahí eran víctimas de desplazamiento, y en ese momento en Bogotá habían cerca de 1000 personas desplazadas, de gente que realmente eran afros y que tenían un conocimiento, que eran médicos tradicionales en sus comunidades. Es decir, que esas comunidades, en medio del proceso de violencia, también quedaron desprotegidas, y no había, digamos, quien reprodujera también el saber dentro de esas mismas comunidades, lo cual era, digamos, era lamentable, porque además de todo, dentro de la ciudad no era claro tampoco los espacios que se abrían en términos de cómo esos sabedores, esas sabedoras, esas parteras que habían también ahí, cómo podían, digamos, reacomodarse y reinventarse también dentro del mismo espacio, ¿no? Y de eso no se hablaba mucho. Es decir, uno ve noticias en el país y de eso no se hablaba, de que había muchas personas afrocolombianas desplazadas, y las causas venían de distintas partes del país, ¿no? De unas condiciones también que ya en términos sociales son bastante difíciles para ellos, porque a pesar de que hay políticas, por lo menos desde el 91 hacia acá, políticas alrededor de intentos, digamos, de un poco de reparar la historia de colonización en el país, eso sigue siendo infructuoso en muchos sentidos. Yo no digo que no hayan habido avances, los han habido, pero a veces es muy tenue, digamos, lo que pasa. Por ejemplo, es fácil, digamos, notar la ausencia de trabajo sobre esta clase, no sé, de sistemas religiosos. Es fácil notar que hay algo de discriminación o algo, no sé, de racismo, cuando, por ejemplo, en toda mi formación académica y básica jamás recibí una clase sobre el aporte de las mujeres y los hombres africanos que fueron traídos en condición de esclavitud a América. Y sigue siendo así, a pesar de que hay ahora unas políticas públicas que van encaminadas por ejemplo, la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, y sin embargo hay colegios, centros de formación, y en las universidades sigue eso desconectado. Entonces, esos elementos son muy significativos, y eso impacta de un modo u otro también, por ejemplo, la misma práctica y la misma inserción de personas extranjeras dentro de sistemas religiosos que son de matriz africana. Entonces, acá está, dentro de esas prácticas es usual que se haga algo que se llama el EDBO o el ADIMU, que son ofrecimientos que se hacen para solucionar situaciones, se hacen limpiezas o esto, y usualmente se ponen en algún sitio, no sé, en el bosque, en el mar, en el río, pero el problema es las condiciones en las que se ponen, porque hay un punto en el que eso que se supone que sirve también para ayudar a regular la energía de la persona que se está haciendo esa limpieza,
entra a producir una suerte de desequilibrio con ese otro mundo no humano, de algún modo u otro, porque tampoco no hay una lógica ni una formación en términos de cuidado medioambiental para las personas, por lo menos que estamos en la ciudad. Entonces, la persona encuentra a veces fácil ir y arrojar ese EDBO en una bolsa plástica, dentro de otra bolsa plástica, en un río, y se genera contaminación. Y esto es algo que pasa también, digamos, en los contextos, en diáspora, pero pasa también en Cuba también, ¿cierto? Hay sitios, hay ríos que están echados a perder también. Entonces, un poco también ahí creo que los religiosos tendrían que pensar un poco cómo, digamos, crear equilibrio sin reintroducir desorden de todas maneras en el mundo natural. Es una cosa por la cual no suelen preguntarse mucho a menudo. Sin embargo, sé que han habido, digamos, cambios, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, también la práctica del sacrificio animal, también a veces en algunas casas religiosas trata de reducirse, y si se van a sacrificar los animales, intentan por lo menos que sean consumidos para que no haya desperdicio de ellos. Perdón, Entonces, nada, quería un poco, voy a redondear, digamos, algunas ideas sobre esto. Entonces, creo que en primer lugar, creo que sí hay un asunto, digamos, de persistencia colonial sobre las experiencias, ¿cierto? Hay, cuando usualmente personas extranjeras se inician en prácticas que no son las de ellos, hay un desconocimiento muy grande de lo que estas prácticas implican. Es decir, para muchos se convierte en una práctica de solucionar situaciones de problemáticas cotidianas. Sin embargo, para las comunidades afro, para las comunidades también de las personas que son realmente religiosas, no es una cosa de, no sé, no es solamente, no se trata de ir a un templo, a una casa a orar, sino es un asunto que se lleva y se extrapola a la vida cotidiana, ¿cierto? Son mis relaciones sociales con los otros, son las relaciones mías con el mundo animal, con el mundo trascendente. Entonces, sobre eso digamos que hace falta también un proceso de formación, pero también es muy difícil porque muchas de las personas que se inician tampoco no tienen esa formación previa también, por un sistema educativo que no es el mejor tampoco. En la diáspora entonces hay una mirada, algo que yo percibo que es como una suerte de mirada extractivista y utilitarista de las prácticas religiosas, ¿cierto? Es decir, no estamos buscando el equilibrio, no estamos buscando mejorar las relaciones con el medio ambiente ni con los otros, lo único que se busca es solucionar situaciones inmediatas, ¿cierto? Situaciones económicas, situaciones afectivas, es una mirada utilitarista. Y lo que les decía, un poco dentro la lógica de estas prácticas religiosas es que va mucho más allá de eso. Bueno, no sé, creo que es eso, Hans, ¿no? Por el momento. Gracias. Muito obrigado, Luiz. Bom, agora é a vez da Marcilene Francisco Dias. A Marcilene, que tive a honra de conhecer recentemente, né? É doutoranda em Direito pela UNB, possui mestrado em Direito Agrário pela UFG e também possui graduação em Direito também na UFG. Possui diploma em Estudos Internacionais em Litígio Estratégico em Direito Indígena pela Pontifícia Universidade Católica de Peru. É advogada popular, quilombola, né, do Quilombo Calunga, e exerce como coordenadora e assessora jurídica da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais quilombolas, além de outras atividades, né, que ele exerce e que ele me deu autorização para né, quem quiser saber pode entrar no Lattes, né? Eu ia falar, mas ela falou, não precisa, pode deixar aí, tá? Muito obrigado, Marcilene, por sua presença aqui, tá? Eu vim só para bagunçar o coreto, né, gente? Queria muito agradecer, né, o convite em nome da professora Suzane.
para estar aqui nesse evento. Eu sei que foi bem difícil para mim aceitar também, que eu venho de umas agendas muito loucas, mas é sempre bom voltar em casa e saber como a casa está. Acho que já fui muito contemplada, né? Tinha feito uma apresentação, mas acabou que eu falei assim, gente, vou bagunçar isso e vou fazer outra coisa aqui, porque acho que as pessoas vêm e ficam teorizando, né? Segundo o meu orientador, eu faço teoria, mas eu ainda não descobri qual nome eu vou dar para a minha teoria, porque a minha teoria é a prática mesmo, né? Então, acho que a gente tem falado muito de racismo e é algo que assola a gente, acho que desde os tempos coloniais, né? E o reconhecimento do Estado enquanto Estado racista, acho que ele é muito importante para nós, né? E isso só veio acontecer a partir da Constituição de 1988. Mas é importante entender que o racismo do Estado brasileiro, ele toca profundamente as comunidades, a vida, né, os direitos fundamentais das comunidades tradicionais e dos povos quilombolas. Temos vivenciado, e aí eu falo, e eu vou partir, a minha fala ela vem muito da prática, os exemplos vêm muito da prática do dia a dia, do dia cotidiano. A gente tem vivenciado diariamente várias manifestações do racismo, né, e que se manifesta através de violações de direitos, violações sistêmicas, né, dos nossos direitos, do nosso direito à vida, do direito ao território, dos direitos socioeconômicos, sociais, direitos econômicos e sociais, né, ou seja, o direito à educação, à saúde, à alimentação, e o trabalho digno, e, principalmente, acho que o direito ao território. E aí, eu queria muito... Sou muito ruim, mas eu queria muito fazer um exercício com vocês para dar um exemplo do que é o racismo na estrutura da sociedade brasileira. E aí eu vou iniciar, vamos iniciar dos anos de antes de 1800, né? Por que os negros foram trazidos para o Brasil, né? Por quê? E aí há vários discursos, inclusive discursos racistas sobre isso, né, sobre a diáspora negra no Brasil, ou a retirada, né, dos nossos ancestrais dos seus países de origem para alimentar o sistema escravocrata no Brasil. E aí a gente parte para que a gente veio para essas terras coloniais? E depois, quando criou, ou para que serviu a Lei de Terras no Brasil? 1850. Por que a Lei de Terras de 1850? Eu quero que vocês reflitam, vamos seguir o caminho. 1888, o fim inconcluso, né, da abolição do sistema escravocrata no Brasil. Por quê? E aí, passados 100 anos, a gente vê a Constituição de 1988, somente depois de 100 anos do fim inconcluso da abolição da escravatura, foi que os sujeitos quilombolas foram reconhecidos enquanto sujeitos de direitos. Veja como o racismo no Estado brasileiro se constitui enquanto ferramenta de negação de direitos. As comunidades quilombolas foram reconhecidas no artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. E quem participou desse debate exclusivamente, e aí eu falo muito do direito a partir do direito, e falo muito uma linguagem não... A linguagem que eu falo para minhas comunidades, que eu falo para as pessoas do Quilombo, foram discutidos no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, garantia do direito ao título de propriedade às comunidades quilombolas, mas só lá. Por quê? Porque os constituintes entendiam que as comunidades quilombolas, ou seja, quem participou do debate falava, era só umas 300 comunidades, ninguém imaginou que a gente ia ter mais de 6.000 comunidades quilombolas no país, né? E eu estou falando aqui já partindo do princípio da metade, porque eu acredito que a maioria aqui sabe o que são as comunidades quilombolas, né? No entanto, vamos garantir o direito das comunidades quilombolas de ser suas terras tituladas. Não, mas o artigo 68 ele precisa ser regulamentado. E como? A gente teve uma primeira tentativa de regulamentação desse artigo, acho que em 92, por meio do decreto de Fernando Henrique Cardoso. O problema do decreto era que ele estabelecia um marco temporal para reconhecimento dessas comunidades quilombolas ao seu direito ao título de propriedade, às suas terras tradicionalmente ocupadas, que eles chamavam. Somente em 2003 foi editado o decreto 4887 de 2003, que logo em seguida foi alvo de uma ação de descumprimento, uma ação direta de inconstitucionalidade. Bom, e quais eram as alegações que se tinha
E aí eu não vou nem dizer qual é o partido, né, porque a gente tem um governo que é desse partido, que era o antigo PL, que hoje é o atual DEM, que entrou com essa ação no STF, alegando inconstitucionalidade desse decreto. Por quê? Eles alegavam tanto a inconstitucionalidade formal, tanto material. Ou seja, na formalidade, porque, segundo eles, não era a maneira certa de regulamentar o artigo 68, não seria decreto, seria uma lei. A matéria, por quê? A matéria era inconstitucional. E um dos pontos principais que era argumentado de inconstitucionalidade era justamente um ponto que até hoje se discute na sociedade brasileira, a identidade do que é ser o quilombola no Brasil. A identidade negra quilombola, ou seja, todo mundo que se diz quilombola vai chegar lá e vai ser aceito como quilombola. Então, todo mundo que se declarar quilombola é quilombola, ou seja, toda comunidade que se declarar quilombola é quilombola. E aí era a discussão que se fazia. Era uma das discussões que se fazia ali no decreto, né? E aí, claro que não é isso, né, gente? O direito à autodeterminação das comunidades quilombolas, que é uma garantia constitucional, uma garantia e garantida internacionalmente pela Convenção 69 da OIT, é um direito coletivo, ou seja, as comunidades têm autonomia de se auto-identificar, de se autodeclarar enquanto comunidades coletivas quilombolas. A pessoa que se dizer que é quilombola e pertence àquele território, ele deve ser conhecido pela sua coletividade, ou seja, a coletividade de onde ele pertence. Então, essa era uma das discussões, e é uma das discussões que se discute até hoje. Eu vou dar um exemplo do que a gente discute hoje. Em 2020, a gente entrou com uma ação no STF, que é a DPF 742, para vacinar a população quilombola na fase prioritária. E o que o Estado discutia ali? Não, a gente só ia vacinar só quem estava nas comunidades, ou seja, cadê os quilombolas que estão na cidade, que saiu da comunidade para estudar, para estar nas cidades? Elas não são quilombolas simplesmente porque saiu do território? Elas vêm em busca de uma política pública que o Estado não conseguiu garantir lá. E por que elas não podem ser vacinadas também, já que elas têm uma relação com o território? O Estado insistiu em negar isso, e uma das justificativas que ela acrescentou para que a comunidade fosse vacinada, os que estavam na cidade fossem vacinados, que era que a gente deveria apresentar um comprovante de endereço. Aí eu disse assim, e isso a gente estava discutindo depois de uma decisão do STF que mandou vacinar todas as comunidades quilombolas em fase prioritária. Em um GT do governo do inominável, né? E aí a gente, a fundação, inclusive a pessoa da Fundação Cultural Palmares, apesar de estar naquele governo, ela dizia assim: não, mas a autodeclaração da associação enquanto já é suficiente, mas o governo não. O Ministério da Saúde tem um comitê lá técnico científico do Ministério da Saúde que dizia não, tem que apresentar. E eu disse assim: vocês querem um comprovante? Vai na minha casa, que eu tiro a foto lá, vocês estão convidados aí na minha casa para vocês terem um endereço. Por quê? O Estado não deu a gente a oportunidade de ter um endereço, não. Lá em casa não tem uma internet, lá em casa não tem um sistema de correspondência, não tem energia, não tem água. Como que eu vou comprovar endereço se não for por meio da declaração da associação? Então, eu escrevi um artigo que foi publicado no Diplomatic, acho que é isso, que dizia assim, quilombola é ser e não estar, ou seja, é você ser e não você estar. Onde você esteja, você é quilombola. E aqui nesse livro, que eu não posso doar, gente, porque simplesmente a gente está falando de escrita de 17 mulheres quilombolas, eu trago uma parte do que é isso, do que é ser quilombola, do que é essa identidade, do reconhecimento da identidade enquanto quilombola no território calunga a partir do vínculo sanguíneo identitário, que não é simplesmente o fato de você chegar lá e dizer que é calunga, que você é reconhecido enquanto calunga. O artigo 2º do decreto 4887, ele traz os requisitos do que você deve ter para ser reconhecido enquanto calunga, enquanto quilombola nesse país, né? Mas aí a gente também tem a autonomia das comunidades, né, de deliberar quem são e quem não são pertencentes ao seu território, né? E a gente no calunga, é claro, se Marta chegar lá e dizer que é calunga, eu vou falar que ela não é, mas eu não vou dizer que ela não é quilombola, porque ela é quilombola de outra comunidade, mas ela não é calunga. Minha mãe está zangada comigo até hoje, porque eu briguei com Marta.
Mas é para falar um pouco disso, né? E aí, finalmente, depois de 14 anos de tramitação dessa DI 3239 do Supremo Tribunal Federal, sendo colocada em pauta 4 vezes, em 2018, o STF reconheceu a constitucionalidade do Decreto 4887 e ainda reconheceu que o artigo 68 da Constituição, aquele que precisava de regulamentação, ele é auto-aplicável, ou seja, ele não precisa de regulamentação para que seja titulado as comunidades quilombolas. Por quê? Porque lá tem o direito, que é o título de propriedade das comunidades, tem o dever, né, de quem é o dever fazer do Estado, né, e o sujeito de direito, que são as comunidades quilombolas. Então, ele não precisa de uma regulamentação. Então, acho que foi um dos maiores passos que a gente deu com relação à disputa no território. Mas aí, em 2018, quando a gente fala assim, agora sim, agora os territórios quilombolas vão ser titulados, né? Aí o Estado vira para a gente e fala assim, agora a gente não tem dinheiro. Eu falei, como assim? Se antes a gente não merecia porque a gente não tinha dinheiro para comprar, quando a terra virou propriedade lá em 1850. Se antes... Não, primeiro a gente não era gente para ter terra, né? Depois a gente não podia porque a gente era pobre, depois de trabalhar tanto para construir esse país. Depois a gente foi reconhecido, depois de 100 anos da abolição conclusa, enquanto sujeito de direito, mas aí não precisava de uma legislação para complementar aquilo tudo que a Constituição já dizia que a gente tinha direito. Depois de passar por esse processo todo, vem o Estado e diz que não tem dinheiro para regulamentar os territórios quilombolas, né? E aí, o que é que vocês... Isso é chamado de quê, gente? De quê? Não tem outro modo de você dizer como que o racismo ele funciona no Estado brasileiro para negar direitos, né? Você passa por todos os processos que você deveria ser o sujeito de direito ali no espaço, mas você é o sujeito que mais sofre violações. Enfim, não tem outro modo. E aí, não tem como a gente falar dessas violações sem falar do dia a dia dessas comunidades no território, né? É tão importante o papel que essas comunidades exercem nos seus territórios diariamente, na proteção, como já foi trazido aqui pelos companheiros que me antecederam, e o quanto essas comunidades, essas lideranças quilombolas colocam a vida em risco, né? E eu sou uma pessoa, e aí eu falo assim, eu fico muito feliz quando a Márcia disse assim, eu tenho filhos, e eu tenho uma vida. Porque a gente que está no movimento quilombola, a gente que está na linha de frente, a gente não tem vida. Fez os filhos antes. A gente saiu da comunidade com a expectativa disso e não teve essa oportunidade. Hoje, se a gente for na CONAC, a gente começa a traçar o perfil das mulheres que estão na linha de frente ali no movimento. Nenhuma é casada, nenhuma tem filho. Ou seja, são as mulheres que estão na linha de frente. E a gente fala assim, a maioria dessas mulheres estão ameaçadas de morte por proprietário privado, por empresas autorizadas pelo próprio Estado. E sabe por quê? Porque elas não estão ali defendendo o direito delas, não. Elas estão defendendo os direitos das comunidades, da sua coletividade. Para a gente ter uma ideia, a gente tem mais de 100 e tantas lideranças quilombolas inscritas no sistema de proteção. E que é um sistema falho, né? Que a gente viu o que aconteceu com Mãe Bernadette, na Bahia. Então, e durante esses últimos 15 anos, a CONAC vem... Eu vou sentar agora. A CONAC vem sistematizando, ao longo dos 15 anos, as situações de violações de direito enfrentadas por os quilombolas dentro dos territórios, né? E as gravidades, principalmente dentro dos territórios. A gente sabe que a grande parte, apesar de a gente tem aqui as comunidades urbanas, que a gente não pode esquecer, grandes parte das comunidades quilombolas são comunidades rurais. E aí, essa gravidade ela ficou muito conhecida, né? Apesar da CONAC já vir falando sobre isso, a academia já vem falando sobre isso. Ficou conhecida durante o episódio, né, do assassinato de Mãe Bernadette, que foi executada com mais de 25 tiros, né, 12 só no rosto. Sabe por que ela foi morta? Sabe por que ela foi executada? Porque a dona Bernadette lutava a mesma luta que o seu filho, Binho do Quilombo, também lutou e foi executado também. Lutava contra os empreendimentos, contra o tráfico de droga dentro do território
e a exploração ilegal de madeira. Ou seja, aí, quando saiu a primeira notícia, né, que foi a primeira declaração do governo da Bahia, primeiro o governo da Bahia tentou negar nitidamente na nossa cara que não tinha responsabilidade, que a dona Bernadette não estava no sistema de proteção, sendo que ela estava no sistema de proteção. Ela era uma pessoa ameaçada, que estava no sistema de proteção. Inclusive, todas as vezes que eu estive no Quilombo, a ronda policial passava lá armada até os dentes, né, que eu não sei para que tudo aquilo, mas era importante, para fazer ronda, e com horário marcado, gente. Você já viu esse tipo de segurança, que você garante segurança com horário marcado? Eu nunca vi isso, mas tinha isso. Então, ela estava no sistema de proteção. A primeira coisa que o Estado fez foi negar tudo. E aí, a segunda coisa foi declarar que a morte de mãe Bernadette estava ligada ao tráfico de droga, sem contextualizar que tipo que era, né? Então, levantando vários questionamentos. Dona Bernadette estava ligada ao tráfico de droga? Dona Bernadette era uma pessoa custosa, ela me ligava 3 horas da manhã, gente. Era uma pessoa que dava trabalho, né? E era, muitas vezes, o que muitas de nós são chamadas quando a gente resolve alterar a voz, quando a gente resolve falar a verdade para alguém. Era tido como a louca, a senhora louca, né? Porque a pessoa que ligava 3 horas da manhã, a pessoa que vinha em Brasília, queria ir na Fundação Palmares, queria ir no Ministério Público, e era reconhecidamente desse jeito. Não, ela não era uma liderança, uma mãe que perdeu seu filho, uma mulher que lutava por direito, não só dela, mas de várias pessoas que estavam ali dentro de um território que deveria ser protegido. Mas a contextualização foi nesse sentido. Mas não falou que, num dia antes, uma semana antes, dona Bernadette foi lá falar para a ministra Rosa Weber das violações, denunciar a extração ilegal de madeira. Dona Bernadette ligou para a secretaria para denunciar o tráfico de droga dentro do território. Ela ligou para denunciar o vizinho que estava vendendo madeira ilegal. O governo não falou isso. Isso quem falou foi a gente que foi fuçar. E a imprensa, como sempre, né, fuça melhor que nós, vai lá e a gente abre o inquérito e vê. É isso. Um inquérito que sigiloso também, tudo é sigiloso, desde a execução de Binho até a de dona Bernadette, mas o Estado não disse por que ela foi morta, porque ela protegia o território, ela protegia a ancestralidade dela ali dentro. Então, a CONAC vem fazendo esse levantamento, né? E aí a gente não pode deixar de falar das outras execuções, né? Para a gente pensar de como que essa violência ela assola não só território, apesar de estar incluída entre os estados que mais executa quilombolas no Brasil, Maranhão, Bahia e Pará. A gente vê um agravamento muito sério, né, dessas situações de execução de lideranças, e aí, em 2017, 2018, a Terra de Direitos, a CONAC, a Terra de Direitos, fez o primeiro levantamento, né, sobre a violação e o assassinato de lideranças quilombolas no Brasil. E uma situação alarmante era que o aumento, né, em 350% do assassinato de lideranças quilombolas, inclusive mulheres. Agora, no dia 17, durante a audiência do CNJ, a gente lançou o segundo volume da pesquisa, né, que é esse volume aqui, que eu queria muito sortear para vocês, mas não tem como sortear. Está passando uma lista? Quem foi embora, então? Mas dizer para vocês também que está disponibilizado em PDF no site da CONAC, que é o segundo volume de Racismo e Violência contra Quilombos no Brasil, onde demonstra que, durante 4 anos, de 2018 a 2022, 32 quilombolas foram executados em situação de luta em defesa do território. Parte dessas execuções eram de mulheres, ou seja, por seus companheiros, por seus desafetos proprietários fazendeiros. Então, são dados que realmente evidenciam, e dados levantados pela autônomos, né, porque o Estado não criou vergonha na cara, né, fez um censo do IBGE aí que parece mais
não sei com quem, né? Porque tem quilombo que tinha não sei quantas famílias, no censo, você vai olhar o censo do IBGE, tem um quilombola lá só. Então, realmente é triste você ver uma situação dessa. Mas, enfim, a gente fica feliz porque é o primeiro censo que a gente está, né? Então, agora a gente pode dizer aqui, quando a gente discutir as cotas na pós-graduação nessa universidade, a gente ouviu de professora negra, defensora de direitos da população negra, dizer que não podia incluir quilombola lá onde do lado de indígena, porque a gente não estava no IBGE. Eu queria muito que tivesse aqui para poder ouvir isso, né? Agora estamos, pode incluir a gente aí no Consune, né? Então, nas reuniões do Consune, para dizer que, apesar de eu acreditar muito que a Universidade Federal de Goiás, apesar de ser uma universidade que eu lutei muito, a universidade que eu cresci, que eu estudei, ser uma universidade que não existe cota na pós-graduação, né? A cota ela é classificatória. Acho que a gente precisa entender uma diferença de cota, a diferença de porque que é cota realmente no Brasil, né? Porque você precisa ultrapassar todas as barreiras impostas por aquele sistema branco para poder chegar lá. E somente lá você é classificado para ingressar no mestrado ou no doutorado. Então, para mim, isso não é cota. Então, é importante a gente estabelecer isso, né? Uma crítica que eu faço à minha universidade, que eu amo de coração, que é a Universidade Federal de Goiás, uma universidade que a gente ajudou a transformar, construir também aqui. Não falo pouco, eu falo muito, eu brigo bastante, mas eu amo a Universidade de Goiás, porque é uma universidade que dialoga também com o meu território, né? Com a minha casa. Então, é importante. E aí é importante a gente saber que, e aí voltando aqui, que eu sempre desvio do que eu tenho que falar, durante esses 15 anos, de 2000, esses 15 anos que a CONAC vem fazendo esse levantamento, a gente tem um passivo aí de mais de 70 assassinatos de lideranças quilombolas. E considerando a execução de Mãe Bernadette, né, de Willy, o jovem Willy, na Bahia, mais essa chacina que aconteceu na Bahia, e a execução de Doca, só em 2023 a gente já tem 8 assassinatos, né? A gente tinha uma média de 5 assassinatos, execução de quilombolas por ano, em decorrência dessa defesa do território. Agora a gente tem 8 lideranças quilombolas que foram executadas dentro do território. E aí, o mais importante é a gente destacar que essa violência ela não tem sido... A gente são de fazendeiros, são da própria força militar do Estado também, acho que é. E aí, essa violência ela é uma violência constante, não importa qual o contexto político que a gente esteja, porque ele muda, mas a violência ela continua, né? E a gente imaginava, eu pensava assim, gente, a gente batalhou tanto para eleger um governo democrático, então vamos respirar. Mas esse ano a gente não respirou. Então, e aí a gente precisa se perguntar, né? Por que a violência invade a nossa vida e por que ela permanece? Precisamos discutir isso, né? Por que os quilombolas são alvo da violência racial no Brasil, né? Por que sempre são? A violência ela tem uma especificidade, né? A gente precisa entender... Agora, dia 22, foi colocado em pauta no STF a DPF Vidas Negras, né, que é a DPF que trata, que solicita, né, ou seja, solicita ao sistema de justiça a proteção na construção de um plano, né, contra o racismo no Brasil. E aí, e eu gostaria de destacar 2 fatores, né, importantes para que dessa violência dentro dos territórios, né? O primeiro, a impunidade, e o segundo, a ausência de políticas públicas efetivas que realmente cheguem aos territórios, porque a política pública, no papel, ela está linda, mas chegar nos territórios é difícil, né? Então, acho que a gente precisa discutir. E os crimes que afetam essas comunidades, desproporcionalmente, eles precisam ser encarados com prioridade. E aí a gente trata e aí eu falo muito do sistema de justiça, né? Mas também pelo próprio Estado brasileiro, né? Porque esses crimes eles demonstram a violência racial do país, que é incessante e alcança as pessoas quilombolas, as comunidades tradicionais, as pessoas negras, em qualquer lugar que elas estejam. E aí eu gosto muito de dizer, não importa se você é médico, se você é doutor, se você é engenheiro, se você construiu aquele prédio, se você é um bilionário, porque você está sujeito a sofrer racismo. Se você é preto, você está sujeito a sofrer racismo em qualquer lugar que você esteja. Por outro lado, a impunidade e a certeza dos agressores de que não serão punidos transmite uma mensagem de que, se forem pessoas pretas, pessoas negras, quilombolas, que forem executadas, nada vai acontecer com eles, né?
Em segundo lugar, não tem como você falar em política pública, não tem como você falar em proteção ecológica ou da biologia, da diversidade, dentro dos territórios quilombolas, sem falar de titulação do território. Porque o território, ele é o contexto, ele é a vida, ele não é só as pessoas, ele não é só um pedaço de terra. E aí, Ivo Fonseca, ele costuma dizer para mim assim, foi a gente rompeu com o sistema brasileiro, do direito civil brasileiro, da propriedade privada. A gente colocou lá no decreto que a propriedade quilombola ela é coletiva. Ela é um título coletivo, inalienável, ou seja, ele não pode ser vendido, a terra não pode ser transformada em mercadoria. Então, para a gente, isso é importante. Ou seja, consequentemente, se o Estado não consegue garantir o direito de propriedade, nós, quilombolas, vamos continuar aí nos últimos e piores lugares da pirâmide social brasileira, porque é isso que acontece, a gente está lá, é onde chega o último do último. Tanto é que, quando a vacina chegou lá primeiro, a gente encontrou resistência, né? Meu pai mesmo foi o primeiro a dizer, não vou vacinar, tem que vacinar as pessoas que criaram a vacina primeiro. Por quê? Porque eu não sei se vai querer me matar. E ele era muito teimoso. Mas, finalmente, a gente conseguiu vacinar. E aí é imprescindível, né, destacar e demonstrar, né, que o censo quilombola de 2023 ele demonstra que 12,3% da população quilombola no Brasil, dos territórios das comunidades quilombolas no Brasil, somente 12,3%, ou é 5%, não me recordo qual a porcentagem, mas é 12 alguma coisa, são territórios reconhecidos pelo Estado, ou seja, o restante 80, não são reconhecidos pelo Estado brasileiro. Ou seja, os processos fundiários que se acumulam no Poder de Justiça devem ter uma prioridade importante, né? O Serviço de Justiça ele precisa entender que as comunidades quilombolas são sujeitos de direitos e precisam ser protegidas dessas violações. E o Poder Judiciário, assim como o Poder Executivo, precisa atuar nessa proteção das comunidades quilombolas. Enfim. E, por último, acho que para encerrar, porque já ultrapassamos quase todos os limites da resistência aqui, eu queria dizer assim, que nós, quilombolas, somos a minoria dentro da população negra no Brasil. E precisamos ser reconhecidos, precisamos ser protegida. Isso é um dever moral do Estado brasileiro. É um dever moral da sociedade brasileira, de nós, enquanto sociedade também, porque eu falo de mim, eu sou muito autocrítica enquanto nós. É um dever moral do Estado brasileiro. E essa discussão ela precisa avançar e alcançar os diferentes setores, né? Não só do sistema de justiça, ou do Poder Judiciário, ou do Poder Executivo, mas do Poder Legislativo também, né? Afinal de contas, gente, foram 523 anos de história, da história brasileira, né? 523 anos em que a negra, quilombola, de homens e mulheres construíram o que a gente conhece, né, como Organização Política, Econômica e Social Brasileira, que é esse Estado brasileiro que a gente vive, né? Como bem dizia Nego Bispo, né, queimaram Palmares, queimaram os quilombos. Queimaram e continuarão queimando os quilombolas, continuarão aniquilando, mas a gente continuarão a resistência. Afinal de contas, a gente está aqui. Porque, por mais que queime os nossos quilombos, por mais que assassine as nossas lideranças, a gente sempre ressurgirá, porque não queimará os nossos símbolos, a nossa história, a nossa ancestralidade. A gente continuará resistindo, seja na juventude de agora, na velhice de amanhã, ou na criancice de outros dias que virão. Mas a gente continuará na resistência. Obrigada. Conforme o núcleo de estudo da professora Luciene, né, a gente é pindova, não é? Bom, gente, é muito interessante essas ideias que foram colocadas pelos colegas e pelas colegas aqui.
especialmente no que se refere a várias concepções, né, com relação a ecologias, né? A gente traspassou a ideia de ecologia simplesmente como uma noção que se refere só a uma relação entre humano e natureza, para fazer referência, por exemplo, na fala da própria Luciene, na fala da Márcia, na relação entre humano e natureza, mas também na relação com respeito, né, uma relação marcada pelo respeito ao outro, como essência do respeito a si mesmo, enquanto ser humano, enquanto pessoa, né? Também uma referência à necessidade de produzir conhecimento, né? Transversalizado por esse respeito próprio. Percebi também uma noção muito interessante com relação ao processo de ensino-aprendizagem, né? Dentro da academia, onde inclusive, e eu mesmo como professor negro, mas ao mesmo tempo estrangeiro, e não qualquer estrangeiro, sino cubano, se fosse um gringo, francês, europeu, seria diferente. Já vivenciei dentro dessa instituição, e eu acredito que, e fico pensando, né, como é que outras minorias têm vivenciado isso dentro dessa instituição e outras instituições de ensino superior, onde é muito comum relações que não só se orientam a apagar as diferenças, sino que a hierarquizar essas diferenças e a jogar algumas delas para um mundo, para um estado, né, um status do inframundo, né, que eu não sei o que seria pior, né, se apagar ou permitir uma existência, mas uma existência nesse lugar, né. Acho que as duas são bem violentas e, sobretudo, tenho percebido essa denúncia aqui também com relação a instituições acadêmicas, onde também tem se visualizado muito, e falo também por experiência própria, essa tendência a impor sentido às nossas práticas, impor sentido à nossa forma de expressão, à nossa forma de vestir, né? Enquanto se enaltece uma forma de ser, estar, por que não, uma forma de como percepção, né? Unilateral, né? A história única da Chimamanda, né? Eu chamo isso, eu gosto de chamar esse tipo de práticas, né, que tentam enaltecer uma atitude supostamente refinada, enquanto pelas costas se faz um monte de, não vou falar a palavra porque, mas tenho vontade de falar. Eu gosto de chamar isso, e com essa expressão eu encerro minha fala para passar a palavra para vocês, de práticas corretamente excrementáveis, né? Eu acho que este é um lugar que essas palavrinhas transversalizam muito a experiência acadêmica, o que é lamentável, né? Que muitas pessoas se parem a defender direitos, etc., enquanto a atitude, o sentir, né, a relação com o outro está muitas vezes marcada por uma ausência do respeito a essa diferença, né? Então, com isso, eu encerro minha fala e passo a palavra para vocês. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, né, complementar alguma coisa, né? Então, fique à vontade. Bom, então podemos dar por encerrada a nossa mesa. Agradeço a presença das pessoas aqui presentes, Márcia, Versilene, Luiz, né? E também agradecemos a presença de todas e todos vocês hoje aqui, tá? Muito obrigado. O sorteio? Vamos lá. Tem meu nome aí também nesse sorteio? Coloca meu nome aí, por favor. Um sorteio para os livros. Tem um sentido político. Um pouquinho muito negro. 16. Uma forma de... 16. Então preto, mas é seu número? Que se utiliza muito também como oficial. Mas vocês são aqui. Embora? Então tem que falar outro número. Outro número? 4. Maria Rosa.
Oi. Ah, eu pra cá joguei nesse. O quê? Vou jogar. Ah, parabéns!